E aí, irmãos do propósito, tudo bem? Boa noite. Prazer estar aqui depois desse dia. Com certeza esse seu dia foi corrido, agitado, como o meu também foi. Muitos compromissos, mas que bom que você está perseverando aí conosco nesse propósito maravilhoso que é ler a Bíblia em família, orar, tentar mudar. A nossa caminhada, a nossa jornada tem que ser dia a dia, dosada, como a gente tem ido aqui como a Bíblia fala, né? Jacó usou esse termo ali para dizer a Esaú que ele ia com calma. Ele falou assim: eu vou no passo do gado e da criança. E a gente está indo assim, bem devagarzinho, capítulo por capítulo, para que a gente possa ir receber de Deus a edificação tão necessária para as nossas vidas e para que a gente possa começar. A gente sabe que nós estamos numa reconstrução do culto doméstico nas nossas casas. Não deixe de participar dessa bênção. Você que está me ouvindo hoje dia de 59 do nosso propósito, capítulo 9 do livro de Êxodo. E aqui nós vamos ver mais 3 pragas que Deus derramou ali sobre o povo egípcio. E eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas coisas que aparecem aqui nesse texto. As 3 pragas são a peste dos animais, os animais morreram ali de uma enfermidade, a praga da úlcera e a praga também da chuva de pedras. Lembrando, pessoal, que Deus fazia distinção entre os egípcios e o seu povo. Nós vamos ver, por exemplo, aqui na primeira praga, que o Senhor diz assim: apresenta a Faraó e disse: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. E versículo 6 vai dizer: e o Senhor fez o dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Ou seja, no meio da peste, morreu o rebanho dos egípcios, mas os israelitas não morreu nenhum. E Faraó mandou ver e viu que do rebanho de Israel não havia morrido nenhum. Mesmo assim, mesmo Faraó, versículo 7 diz, mesmo Faraó tendo visto que o Deus dos hebreus preservou seus animais, enquanto dos egípcios quase todos morreram. Aqui todos os animais morreram, significa, eu acredito, que todos aqueles que tiveram essa peste houve um grande prejuízo. Eu estou dizendo isso porque o próprio texto vai dizer lá na frente que os egípcios ainda tinham alguns animais para poder salvar das chuvas de pedra. Então, o que acontece? Mesmo tendo visto essa separação, Faraó endureceu e não quis obedecer o Senhor. Na 6ª praga de úlceras, não há uma menção, né? Deus dizendo assim para Moisés, diz, e Faraó, e dizer para o povo ir, porque Deus sabia da dureza do coração de Faraó. Então Deus já manda Moisés fazer direto. Ele pede Moisés para apanhar as mãos cheias de cinza de forno e manda atirar para o céu, e ela se tornou um pó miúdo, toda a terra. Então eu fico imaginando Moisés jogando esse pó se espalhando, e diz o texto que ele se tornou tumores que arrebentavam em úlceras. Então os homens ficaram cheios de bolhas, de machucados aparentes. E há um juízo aqui. Diz o texto no versículo 11 que Janes, Jambres e sua turma, os magos, não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores. Havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Ou seja, o povo do Egito, a gente que é de Minas aqui costuma chamar esses machucadinhos da perna de pereba, né? Então o povo do Egito ficou perebento, mas cada uma de todo tamanho, pessoal. E de maneira que os magos não podiam ficar na presença de Moisés de tantas feridas. Que cena, hein? Que humilhação. É porque é isso que Deus faz com o império das trevas. Queridos, o império das trevas não pode contra o Senhor. Eles podem até parecer que tem mais poder. Lá no início, Arão jogou o cajado e fez uma serpente, os magos fizeram surgir 2.
mas a serpente de Arão engoliu as duas. Nós estamos aqui diante, num duelo, que de um lado nós temos Moisés e Arão. Moisés com 80 anos, Arão com 83, eles trazem na mão um cajado. Do outro lado nós temos a potência do Egito, toda a potência egípcia, Faraó, os carros, cavalos, cavaleiros, oficiais, em pé das trevas, agindo por meio dos magos. E quem ganhou? Quem está com Deus, porque quem está com Deus é a maioria. Arão e Moisés derrotaram ali a estutícia de Satanás, onde esses magos estavam usando, né? A Bíblia condena todo tipo de ocultismo, a Bíblia condena a consulta aos mortos, a Bíblia condena a feitiçaria, a Bíblia condena qualquer tipo de coisa oculta, superstições. Então essas coisas, elas não provêm de Deus, agouros. E quem está por trás das coisas que Deus não aprova, é claro que é o diabo. Então o diabo estava ali por trás desses magos, e ele é humilhado na figura desses magos aqui, que não podiam ficar na presença de Moisés, assim como o mal não pode permanecer na presença de Jesus. Quando Jesus chegava, os endemoniados, os demônios se manifestavam e diziam, porque aquela presença gloriosa de Jesus era insuportável, e perguntavam: por que o senhor veio aqui? O senhor veio me atormentar antes do tempo. É isso, onde a luz chega, as trevas não suportam. Diz o texto que mesmo Faraó, vendo, ele viu que nenhum dos animais havia morrido, ele viu que os seus apoiadores e consultores espirituais foram derrotados. Mesmo assim, diz o versículo de número 12, que endureceu o coração de Faraó e não ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Então agora, na 7ª praga, Deus manda Moisés ir lá e dizer assim: olha, fala para Faraó, Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo, porque dessa vez eu vou enviar para vocês uma praga que é a chuva de pedras. E deu uma ordem que era a seguinte, ele diz assim, versículo 12: pois dessa vez enviarei as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Então o objetivo de Deus era mostrar para Faraó que não havia nenhum semelhante a ele em toda a terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. E Moisés faz uma pergunta: ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por esse tempo, viria a chuva de pedras. E Deus manda ainda dizer o seguinte: manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo. Todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem em casa, em caindo sobre eles a chuva de pedra, morrerão. E foi o que aconteceu. Quem dos oficiais temia a palavra do Senhor, porque nesse tempo os feitos já haviam alcançado o coração de muitos, eles fez fugir os seus servos e gados para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam, acreditavam que o Senhor não era nada, morreram todos os seus animais, morreram os seus servos. Então, disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e cairá a chuva, e assim caiu. E, como eu falei, mataram os servos, mataram os animais, de maneira que havia chuvas de pedra. Olha que cena, versículo 24: de maneira que havia chuvas de pedra e fogo misturado, com chuvas de pedra tão grave quanto nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio essa nação. Então você imagina que cena, aquela chuva torrencial, pedras enormes caindo, e ao mesmo tempo aquelas pedras de gelo caindo, fogo dos trovões, relâmpagos. Então Faraó, desesperado com aquilo, porque afinal de contas é um barulhão, né, que faz muito medo. Imagina o barulho daquilo caindo sobre as casas, animais, pessoas mortas. E Faraó diz então a Arão: esta vez eu pequei, o Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Deus humilhou o soberbo Faraó,
fez o próprio faraó reconhecer que ele é ímpio. E ele diz, olha, eu não faz parar a chuva de pedra, que eu vou deixar vocês ir e vocês não vão ficar mais aqui. E Moisés diz, tá bom, já que você está dizendo, eu vou sair daqui para que saibam que a terra é o Senhor, que é o Senhor que mandou tudo isso, que a terra pertence ao Senhor. Quanto a ti, porém, os teus oficiais, Moisés já falou, vocês não me enganam mais não, meu amigo. Vocês não conhecem o Senhor. Foi o que Moisés fez. Moisés saiu da presença de Faraó, estendeu a mão e parou. Tendo visto o Faraó que as chuvas cessaram, endureceu o coração ele e seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou os filhos de Israel irem como o Senhor tinha dito a Moisés. Então aqui a gente vê, só para aplicar rapidinho, que no coração endurecido não existe aquilo que lhe faça mudar, a não ser pela misericórdia e obra do Espírito Santo de Deus. Faraó, em face do prejuízo financeiro que animais naquela época representavam aí, o dinheiro, representava bens, era uma espécie até de moeda, porque um animal era fácil de transportar e trocar por outro alimento ou por outra coisa necessária para o sustento. Mesmo o Faraó, vendo que do povo de Israel não teve nenhum prejuízo e o povo do Egito teve prejuízo, os animais apenas dos egípcios morreram, ele endureceu o coração. Mesmo o Faraó, percebendo todo o seu sustento espiritual, sendo humilhado, derrotado, toda a sua base de convicção, que eram os seus magos, que até então ele se baseava no seguinte, olha, se vocês conseguirem fazer, é porque Deus não é único. E os magos vinham aí no processo, tiveram alguns aparentes êxito, e depois eles não conseguiram mais reproduzir, inclusive disseram a Faraó, esse é o dedo de Deus. E agora eles não podem suportar a presença de Moisés, mesmo vendo os representantes da sua fé sendo desmascarados, humilhados. Faraó continuou com o coração duro, acreditando na mentira. E por fim, mesmo Faraó reconhecendo que de fato o problema estava nele, mesmo assim o seu coração voltou a se endurecer. Então, queridos irmãos, o que eu quero dizer é que um homem é duro, é de dura cerviz. Um homem, ele não, sem o Espírito Santo, ele não se dobra a Deus. Nós acreditamos que Deus, apenas pelo seu Espírito, ele consegue amolecer o coração de pedra e nos capacita a entender a obra que Cristo fez por nós na cruz. E é por isso, e só por isso, pela graça e misericórdia de Deus, pela iluminação do Santo Espírito, é que nós conseguimos perceber que precisamos de Jesus e assim somos capacitados a crer e abraçá-lo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Querer a vida eterna, o homem não quer, irmãos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo tem coração de Faraó endurecido, mas alguns, pela obra do Espírito Santo de Deus, que age na vida do homem, esses que têm o coração alcançado pela palavra e pela iluminação do Espírito, esses vêm a crer. Mas eu tenho certeza que você já encontrou muita gente como Faraó, que acontece as coisas com ela e o coração permanece embrutecido, endurecido, rígido, duro. São pessoas que, pelo menos aparentemente até agora, mostram que jamais abraçarão a graça salvadora de Deus. Existem essas pessoas. E aí, nós devemos deixar de pregar? Não, é aí que a gente tem que pregar. Porque a pregação, ela não serve apenas para salvação. Moisés não estava ali apenas para libertar o povo do Egito e levá-los para a terra prometida. Moisés estava ali também para julgar o Egito. Um dia, nós vamos deixar esse papel que nós temos de proclamadores, de embaixadores de Cristo, onde nós proclamamos, conforme a Bíblia diz,
nós exortamos aos homens que também se reconciliem com Deus, porque é essa mensagem do Evangelho que nós pregamos, a saber que Cristo estava no mundo reconciliando o homem consigo mesmo. Deus estava no mundo reconciliando o mundo consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Essa é a mensagem da exortação que nós pregamos, é a mensagem dos embaixadores. Um dia nós vamos deixar esse ministério da reconciliação, da exortação, e nós vamos ocupar cadeiras de juízes, nós vamos julgar o mundo, porque nós estamos pregando o Evangelho, nosso desejo é que as pessoas abracem a vida eterna, mas sabemos que muitos não vão abraçar, porém a nossa mensagem os torna indesculpáveis diante de Deus. E a última aplicação que eu quero fazer, meu irmão, que eu já falei demais, é a seguinte: em qualquer que seja o cenário, se for um cenário de crise financeira, se for um cenário de opressão espiritual, como os magos estavam tentando fazer aí com Moisés e Arão, de desmoralizá-los, de dizer que eles estavam enganando, como a gente hoje, que é cristão, sente, né? O tempo todo a mídia atacando a gente, dizendo que a gente, com vários rótulos, dizendo que nós somos contra o progresso, dizer que nós somos misóginos e todos os outros atributos aí que as pessoas nos dão, todas esses adjetivos pejorativos, né? Nos humilhando, opressão espiritual, uma desvalorização, por que não dizer uma cristofobia, né? Uma perseguição mesmo aos cristãos. Isso é nítido. Mesmo que seja um contexto então de crise financeira, de perseguição espiritual, e mesmo que seja um contexto, meu querido irmão, onde você vê que o ímpio até admite que está errado, mas continua com o coração duro, vem os juízos de Deus e o coração permanece duro, vem as ações de Deus e o coração do homem permanece duro e o homem insiste em pecar. A gente teve um exemplo aí há pouco tempo, pandemia. Cadê o quebrantamento? Aquele quebrantamento que havia lá. Porque quem tem um coração duro só procura a Deus para sair do aperto, entenderam? Agora, a verdade que eu queria trazer para vocês e que nos enche o coração de esperança é que Deus faz diferença do seu povo em todo esse tempo. Meu querido irmão, se você crê, pode ter certeza, Deus vai cuidar de você no meio da crise financeira. Ele é seu pastor, Ele cuida de você, Ele é o Deus provedor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, Ele diz. Mesmo que seja no meio de opressão espiritual, você tem que lembrar da promessa de Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E mesmo que seja um contexto onde o homem permanece no pecado, apesar de Deus trazer juízo, apesar de Deus trazer situações que deveria fazer o homem pensar no seu fim, meu querido irmão, entenda o seguinte: nos últimos dias essas coisas aconteceriam mesmo. Os homens seriam incorrigíveis. E se alegre, porque se você está pregando o Evangelho e você está percebendo que as pessoas não creem, mas você está pregando, você está contribuindo para a missão que Jesus nos entregou. Quando o Evangelho chegar a todas as nações, Jesus diz, vai ser pregado o Evangelho a todas as nações, o amor se esfriará de quase todos, então virá o fim. Assim nós cremos, e eu sei que Deus vai cuidar do seu povo, dos que creem em todos esses cenários. Vai cuidar no momento de crise financeira, vai mudar no momento de opressão espiritual, de perseguição religiosa, e vai cuidar também no momento em que o amor se esfria e ninguém parece se importar nem um pouco com Deus. Meu querido irmão, falei demais, mas é um prazer falar da palavra. Deus abençoe muito a sua vida. Desculpa o horário, como eu falei com vocês, a minha tentativa aqui sempre é reproduzir o que você vive. Eu também sou como você. Tem dia que é apertado, tem dia que é corrido. Mas a gente vai lutando junto aí para não falhar nenhum dia sequer. Um grande beijo e até amanhã.